pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esta canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Boa noite, igreja, paz do Só Senhor. assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Eliane, a paz do Senhor. me chama pra Ô, perto. glória. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oi, Cacilda, paz, querido. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. me chama pra perto. A paz do Senhor, Rose. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Oi, Fernanda, paz. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que eu acredite que me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu Oi, Luciana, paz de Jesus. O tempo não pode apagar as minhas almas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as minhas almas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A paz, Carlos. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, Carlos, tudo bem? Acabou? Eu acho que sim. É. A internet resolveu acabar com a música. Acabou. Acabou. A paz, queridos. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para adorar o nosso Deus, para ouvir a voz dele, Amém. para estar em comunhão, mesmo longe um do outro, né? Mas
temos a comunhão, porque o mesmo Deus que está aí está aqui com a gente. Amém? Amém. Irmãos, se você está aí com a tua Bíblia, se você não tiver, eu vou estar lendo alguns versículos para a gente estar comentando. Está em Efésios 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 1. Amém? A paz, Maria Helena. A paz do Senhor, Maria Fátima, Helena. a paz do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus em Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Agora eu queria ler o versículo 13, tá? Do versículo 6, vamos pular para o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Eu fico pensando assim nesse tempo, como o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus sábio, um Deus poderoso, um Deus que tudo sabe, um Deus que nada fica oculto. Eu fico pensando como Deus se preocupou de usar as mãos de discípulos seus, né, como foi usado aqui a mão de Paulo, para escrever o livro de Efésios, como Deus usou a mão desses homens para ele deixar para nós hoje aqui. Eu não sei quando que Paulo escreveu isso, quando que Deus deu isso para Paulo deixar escrito, mas eu sei que hoje nós estamos lendo um texto que já foi escrito muito tempo atrás, e eu vejo como Deus, na sua grande sabedoria, no seu grande amor por nós, Ele deixou tudo o que nós precisamos. Porque Deus sabia, queridos, que nós iríamos precisar dessa palavra, porque Ele sabia que o ser humano, ele se corrompe, o ser humano se deixa levar com muita facilidade, o ser humano ele é muito assim, de fácil
de mudar de ideia, não estou sabendo a expressão certa, assim, o ser humano ele muda muito rápido de ideia. Ele não parece que ele é tipo assim nas eleições, né? Que você esquece, ele esquece das coisas, daqui a pouco ele está numa situação, daqui a pouco ele muda completamente. Então, o que Deus está querendo dizer para nós nessa muito noite, volúvel, muito volúvel, o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite, que aquilo que Deus plantou no seu e no meu coração, de verdade, que está na palavra, nada nem ninguém pode mudar. Mas o ser humano é muito assim, ele muda muito de opinião. Uma pessoa consegue mudar a cabeça de outra pessoa com muita facilidade. Eles são influenciáveis. São influenciáveis. O ser humano é muito influenciável. E Deus sabia que isso ia acontecer com o ser humano. E Ele deixou tudo que nós precisamos ouvir, entender e mudar. Né? O que Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite? Que nós precisamos ser humilde, ter mansidão, suportando uns aos outros em amor. Amém. Porque nós somos diferentes. Eu jamais vou ser igual a nossa irmã Cleide. Estou usando ela porque eu estou vendo o nome dela aqui. Eu nunca vou ser como o pastor é. Amém? Então, mas eu tenho as minhas virtudes, o pastor tem as virtudes dele e a Cleide tem a virtude dela. Como cada um de nós temos as nossas virtudes e erros. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Suportar não é aquela palavra que eu te suporto como uma palavra pejorativa, não. É uma palavra que diz que nós precisamos, mesmo que somos diferentes, eu amo você porque você é meu irmão em Cristo, o mesmo sangue que está sobre minha vida está sobre a tua vida, o mesmo Deus que morreu por mim, morreu por você. Mas muitas vezes, querido, o que a gente está vendo no meio dessa confusão toda que está, né, no mundo, no Brasil, vamos falar do Brasil, a paz, Ronaldo, que está nessa confusão toda, nós temos visto um povo que está se deixando esfriar com muita facilidade. A gente vê um povo de Deus que está esquecendo muito rápido os feitos do Senhor. Nós estamos vendo um povo que está deixando muito rápido de sentir falta da palavra de Deus. Eu vejo um povo que, eu não estou falando somente da nossa igreja, amém, irmãos? Eu estou falando do modo geral. Eu vejo um povo que tem se deixado influenciar e tem buscado em um lugar, em outro, e no final não está buscando nada. E no final não está buscando nada porque nem eles mesmos sabem o que querem. Eu vejo que a palavra de Deus diz que nós temos que ser como uma planta, né? Uma árvore plantada junto às águas do Senhor e cuja raiz não murcha, mas que quando a gente bebe daquela água onde nós estamos plantados, a nossa vida dá fruto, a nossa vida muda, porque nós precisamos mudar para que outros sejam mudados por nós. Amém. Nós não podemos discipular se não somos discipulados. Nós não podemos ministrar a palavra se não temos a palavra do Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, eu pegar a Bíblia e falar, mas não viver o que está escrito aqui. Ou então viver só quando convém a mim. Então, querido, como diz aqui no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, como criança. A criança é que uma hora quer isso, outra hora quer aquilo, uma hora quer dormir, uma hora quer brincar. A criança que uma hora quer comer feijão, outra hora quer comer macarrão. A criança que é assim,
que fica agitada, mas porque ela é uma criança, ela ainda precisa ser alimentada. Mas nós, queridos, que já temos uma caminhada, nós precisamos não ser mais como crianças, cheio deixa eu usar a palavra certa, né? Cheio de meninice, né? Cheio de meninice, nos deixando levar por palavras, por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos criar raízes, querido. Nós precisamos criar raiz no lugar e beber naquela fonte. E beber naquele lugar aonde Deus nos plantou, aonde Deus nos colocou, porque é ali que Deus vai nos alimentar, é ali que Deus vai nos sustentar, é ali que Deus vai nos usar para ser testemunha daquilo que Deus fez na nossa vida. Mas, querido, muitas vezes nós não damos valor aonde estamos, né? A gente começa a ouvir lá, e muitas vezes nós começamos a comparar. Porque aquele lugar ali, não estou falando mal de igreja nenhuma, só que nós temos que aprender a não ficar comendo em tudo quanto é lugar. Nós temos que nos alimentar onde nós estamos plantados, nós temos que nos alimentar onde nós fizemos um voto com o Senhor, nós temos que honrar o lugar onde Deus nos colocou. E não ser como criança agitado, que quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, nós procuramos outro lugar. Não, querido, o que Deus fala aqui, que quando alguém, né, se algum irmão falou alguma coisa com você dentro da igreja, você vai lá, conversa com seu irmão, se ajusta com seu irmão, entendendo seu irmão com amor, e ficando ali onde Deus te plantou, e não ficar como criança que não sabe o que quer, cada hora quer uma coisa. Nós não temos que ser assim. Nós temos que aprender que Deus nos quer dar comida sólida, mas muitas vezes ficamos anos e anos tomando só leitinho na mamadeira, porque vivemos chorando igual bebezinho, porque não somos satisfeitos naquilo que queremos. Mas quando nós estamos em comunhão, queridos, quando nós estamos em comunhão com Deus, é Deus que nos coloca. Amém, Jesus. Né? Eu lembro quando assim que eu me converti, que eu comecei a caminhar, quando Deus quer algo para a sua vida, quando Deus quer você em algum lugar no ministério, é Ele que vai te colocar, é Ele que vai abrir a porta, o homem não vai conseguir tirar. Eu lembro, né, que quando nós começamos a frequentar a igreja metodista de Itaipu, assim, novos convertidos, nós estávamos começando a caminhar, que na igreja metodista sempre tem, nós chamamos de reunião da liderança, onde estava sendo escolhido, você lembra? Estava sendo escolhido o novo tesoureiro da igreja, você lembra disso? Aí tinha algumas pessoas, umas 5 ou 6 pessoas que estavam ali, e um irmão, eu não me lembro, acho que foi um irmão que falou para mim, vai lá, porque você é contadora, você vai saber fazer isso. E eu era nova na igreja, mas insistiram, eu acabei indo, e ali tinha várias pessoas. E eu fui ali, eu ainda não entendia muito como era o trabalho da igreja metodista, e teve uma eleição para escolher o novo tesoureiro da igreja. E tinha vários ali, eu acho que tinha uns 5 ou 6 irmãos. Era grande, tinha bastante gente. Tinha muita gente na igreja de Itaipu, naquela época. E teve a eleição. E entre os que estavam ali, tinha um irmão que também era novo convertido, ele também estava vindo da igreja católica. Ele era advogado. Ele tinha vindo da igreja católica, mas ele batizou, ele era evangélico, né? Ele era evangélico já. Mas ele estava
né, começando também, isso que eu quis dizer, ele estava começando também na igreja, e ele era advogado. E aí começaram, né, a fazer a eleição, e esse senhor, esse irmão foi escolhido por ser advogado, achando que ele ia entender mais de tesouraria, coisa e tal. Aí eu sei que meu marido, sempre para me defender, naquela época ele nem pensava em ser pastor, ele chegou para o pastor, né, Arlindo, e falou: pastor, poxa, minha esposa que tinha que ganhar, porque ela é contadora, ela entende muito disso, ela ia fazer isso muito bem. Aí o pastor Arlindo, o que ele respondeu para você? Foi a filha dele que respondeu até. Ela respondeu assim: não, se foi o pastor Arlindo que escolheu, foi Deus que designou aquele cargo para aquela pessoa. Né? E se a autoridade delegada, foi ele que escolheu. Eu falei: pô, me perdoa, minha irmã, tá certo, sim. Se é o pastor, ele é a autoridade máxima. Se ele escolheu, ele orou, Deus falou com ele, ele escolheu. Eu fiquei, que é denso. Aí o que aconteceu? Aí passou um mês, assim, mais ou menos, e ali tinha que fazer, né, várias coisas. A Fernanda, né, que agora é a nossa tesoureira, ela sabe que tem algumas coisas para se fazer como tesoureira da igreja. E o que aconteceu? No primeiro mês, passou o segundo mês, esqueci o nome dele, como era o nome dele? Não é bom falar, não. Ah, tá, mas ninguém conhecia ele, não. Aí ele começou a me pedir ajuda para fechar o relatório, porque ele não estava conseguindo fechar. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Que aquilo que Deus tem para você, o homem pode tentar desviar. Mas se foi Deus que quer colocar você num determinado lugar, homem nenhum vai impedir. Vai impedir. Nem o pastor. E o que aconteceu? Ele começou a me pedir, eu comecei a ajudar ele a fechar os relatórios, porque era uma igreja muito grande, então tinha muito movimento, tinha que fechar. Arrecadação, E o pastor Arlindo era um pastor que ele sempre estava perguntando das coisas, né, dos pagamentos, de tudo. E o que aconteceu? Não durou uns 3 meses, ele largou, não conseguiu ir à frente, e entregou o cargo, e quem acabou sendo a tesoureira fui eu, por muitos anos, uns 7 anos, né? 7 anos. Uns 7 anos, com o pastor Arlindo, pastor Amilce, pastor Rodrigo, pastor Jamerson, pastor Eli Teodoro, e eu só saí da tesouraria, irmãos, porque o meu marido foi pastor, então eu não podia, né, nós fomos para Itaipuaçu, coisa e tal, aí eu saí da igreja de Itaipu, tive que, né, ir para Itaipuaçu. Então o que eu quero dizer, irmãos? Não adianta a gente ficar zangado com o nosso irmão. Aquilo que Deus tem para nós, ninguém vai tirar. Ninguém. Aquilo que Deus determinou para nossas vidas, vai acontecer. Se a gente permanecer fiel. Se eu ficasse com raiva daquele irmão, poxa, eu queria, esse lugar é meu, eu sei mais. Não, irmão. Eu fui lá, ajudei ele, fiquei ajudando ele. E lá na frente ele mesmo saiu e eu fiquei no lugar dele, porque era a vontade de Deus. Então, irmão, aquilo que é nosso, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, seja em qual área for da nossa vida, se a gente permanecer fiel, se a gente não ficar batendo no peito, dizendo eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, vai acontecer, porque se é a vontade de Deus, vai acontecer. Amém? Então que nós possamos ficar firmes na presença do Senhor, que nós possamos crescer espiritualmente, que nós possamos comer, nos alimentar da palavra do Senhor, para que nós possamos suportar toda e qualquer situação que se levanta na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, seja tanto na nossa área espiritual, como na nossa área, né, das nossas coisas
particulares da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família. Que nós possamos rogar ao Senhor e pedir a Ele: Senhor, me mostra que eu tenho errado, me mostra aonde eu preciso me consertar. Eu quero ser fiel a Ti, somente a Ti. E todas as coisas, como diz a palavra de Deus, serão acrescentadas na nossa vida. Amém? Amém. Davi foi assim, né? Saul foi escolhido, né? Mas foi escolhido até por Deus. Deus mandou lá o Samuel ir lá, aquele mais alto lá, escolhe aquele lá, falou entre os profetas. Mas quando era Davi que tinha que ser o rei, e Davi assumiu, mas Davi tomou o lugar do Saul? Não, ele não precisou tomar, não precisou usurpar o trono, pelo contrário, obedeceu a Saul até o final. Às vezes a gente pensa que as coisas a gente conquista. No reino de Deus, quem conquista pra gente é o Senhor. A gente só se torna fiel e as coisas acontecem. A gente conquista com a nossa fidelidade com a nossa Deus. Fidelidade a Deus e às autoridades. E as autoridades que são, né, instituídas por Deus. Amém? Essa é a coisa que a gente acontece. Às vezes a gente fica lutando contra umas coisas que a gente não aceita, entendeu? E às vezes fica difícil e acaba ficando um menino, como você leu aqui, Efésios 4,14, né? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, que acaba sendo manuseado pelos homens, entendeu? Porque vive carnalmente. Não podemos viver carnalmente, tem que viver espiritualmente, né? Isso eu falo, você fala para abençoar a vida dos filhos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria louvar mais ao Senhor, mais um louvor. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Enquanto o pastor vai preparando o louvor, eu quero dar um aviso, né, pastor? Queridos, a partir de domingo que vem, amém? Domingo que vem é a ceia do Senhor, é o primeiro domingo do mês. Então, o pastor sentiu o desejo no coração de, no primeiro domingo do mês, tá, irmão? Só no primeiro domingo do mês, de cada mês. Como é o dia da ceia, a igreja vai ficar aberta, a igreja vai abrir. A partir das 9 horas da manhã, teremos o nosso culto e a ministração da ceia do Senhor. Nesse domingo não teremos escola dominical, né? A escola dominical está sendo pela internet, né? Através do WhatsApp, né? Isso. Então, se você ainda não participa e quiser participar, é só entrar em contato com o pastor, né? Que ele vai chamar você no domingo às 9 horas. Não, domingo agora. Não, eu sei, amor. Todo domingo está tendo escola dominical, não é isso? Isso. Só a partir deste domingo agora e todo primeiro domingo de cada mês, que é o dia da ceia do Senhor, nós não vamos ter escola dominical. Mas, se você quiser participar da escola dominical nos outros domingos, você entra em contato com o pastor, que ele vai colocar você no WhatsApp aos domingos, às 9 horas da manhã. É às 9 horas a nossa escola dominical. Então, amém? Então, neste domingo agora, como é o primeiro domingo, nós vamos estar na igreja ministrando a palavra e ministrando a ceia do Senhor a partir das 9 horas. Amém, queridos? Deu para entender? Não vai passar pelo Facebook na parte da manhã. Vai ser só na igreja. À noite continua a mesma coisa. Às 18h30 teremos o nosso culto na igreja e também pelo Facebook. Amém? Também ministrando a ceia do Senhor neste domingo. Deu para entender? Amém. Deu para entender. Amém. Vamos orar? Vamos. Podemos orar? Quer que ore? Eu estou aqui conectando aqui de novo, acho que não vai dar para a gente fazer o louvor por aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos, Senhor, na tua presença, Pai,
porque a tua palavra diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. Por isso eu creio, Pai, que tu estás aqui, o Senhor está na casa de cada um, Pai, que está ligado, Senhor, para ouvir a tua voz nesta noite, através da tua palavra, através de tudo que já foi falado, Pai, através do louvor, Senhor. Jesus, abençoa cada família, abençoa cada lar, Senhor. Que a tua mão de poder esteja sobre nós, Amém, Deus, Jesus. sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, Pai. Abençoa cada família, Pai, que mesmo não estando agora nesse momento, mas quem sabe vai ouvir amanhã ou outro dia, que o Senhor também possa estar abençoando, Senhor, que vidas sejam alcançadas, Senhor, através, Senhor, Pai amado, da ministração da tua palavra, Pai, através da internet, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, continua falando com cada um de nós. Amém. Continua, Senhor, ministrando nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Diz a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Amém, queridos? Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelos e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Senhor, fala conosco, ó Pai, traz para nós, ó Pai, aquilo que Tu queres trazer para nos edificar nesta noite, em nome de Jesus. Amém, querido. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, ministrando a palavra de Deus, essa palavra que é rica e abençoada, que é uma palavra ungida, palavra consagrada, palavra que faz diferença na minha e na sua vida e com certeza vai tocar em você, né? Aqui João Batista que veio preparar o caminho do Senhor, né? Ele mesmo diz que o profeta Isaías já profetizava: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Mas por que isso, pastor? Precisava alguém preparar um caminho para Jesus? Precisava, porque o povo de Israel estava disperso. O povo de Israel estava assim, desacreditado. O povo de Israel não tinha mais confiança, estava sem confiança e sem esperança, né? Porque há 400 anos ficaram um intervalo que a voz de Deus já não falava mais com o povo, né? E praticamente quem conduzia aqui a liderança, né, vamos dizer assim,
era a liderança do judaísmo, né? A liderança da parte religiosa, da comunhão com Deus, do sacrifício, eram os sacerdotes. E nesta época, os sacerdotes, né, conduzidos por saduceus, por fariseus, não tinham ainda como se diz assim, não tinha uma ligação direta com Deus. A coisa estava, a relação com Deus esfriou-se, né? Como diz em Isaías capítulo 1, os sacrifícios já não eram sacrifícios agradáveis ao Senhor. Deus ficava chateado porque o povo vinha a ele para sacrificar, mas tinha as mãos sujas de sangue, né? Isaías capítulo 1, eu vou ler para vocês. Isaías, o próprio profeta messiânico, Isaías capítulo 1, ele diz o seguinte: versículo 10: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando vides para oferecer, perdoe, irmãos, estou farto e novilhos e cordeiros. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Ou seja, pisar nos atos do Senhor, pisar ali dentro do templo do Senhor. Ele estava negando, ele estava se incomodando com as pessoas que iam para a igreja, vamos dizer assim, né? Estava se incomodando. Não continuais a trazer ofertas vãs. E incenso é para mim abominação. Incenso significa as orações. Até as orações eram orações desprezíveis, orações de interesse peculiar, próprio, né? E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que quer dizer isso, amados? Era o culto, a reunião, quando eles se juntavam para falar com Deus, Deus já não estava mais agradando. E isso, amados, o que acontece? A oração da pessoa começa que parece que não bate no passo do teto, as coisas começam a ficar nebulosas, difíceis de acontecer. E as pessoas começam a se desligar. Eu tenho batido nessa tecla, amados, por causa da preocupação, em virtude da pandemia, em virtude de situações que surgem novas, né? E que deixa a gente triste, que deixa a gente abalado. São pessoas que se desviam, são pessoas que dão mau testemunho, e isso às vezes abala a fé de algumas pessoas. Mas eu quero levantar você, meu irmão. Eu quero levantar você, minha irmã, dizer que Deus está agindo no meio de nós. Deus está aqui porque Jesus ainda tem uma promessa para se cumprir. Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E eu vou estar falando, eu estou estudando um pouco de Apocalipse, estou lendo algumas coisas, que eu queria trazer uma palavra eu vou levar uma palavra mais forte sobre esse aspecto, de como que a igreja se comportava e por que Jesus vai vir, e o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo em tantas outras coisas. A gente vê tantas coisas acontecer, a gente praticamente também está perdendo a confiança, a gente está perdendo a esperança, mas a gente não pode deixar isso levar assim de qualquer jeito. Como minha esposa disse, nós somos um povo separado por Deus. Eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu não vou aceitar isso, né? Eu não vou aceitar a idolatria, não vou aceitar a mudança, nem essa notícia que vieram falar comigo do Papa, de aceitar. Amados, eu não vou me deixar por aquilo que não é verdade de Deus. Harakshuri canta e Achamanayas. Presta bem atenção, amados. John Wesley foi chamado um homem de um livro só. Eu estou me descobrindo também dessa forma, né? Ele é um homem do livro só. Inclusive, entre os teólogos, ele não foi considerado um teólogo que sistematizou, que fez umas... Não. Mas ele era um homem prático. E eu admiro isso. John Wesley, o líder da igreja metodista.
Um homem que praticamente mudou o século XVIII na Inglaterra, influenciou as classes menores, as classes menos favorecidas, fazendo não com que as classes não fossem pobres coitados, não levando a eles uma notícia de pobre, não, vocês podem recuperar, vocês podem se levantar e vocês vão conseguir, porque foi justamente na época da industrialização, das máquinas entrando e substituindo os homens no século XVIII, e ali houve uma debandada muito grande, o poder bélico, o poder econômico começou a destruir aquelas pessoas menores. Então, John Wesley era um homem de um livro só. O que significa o homem de um livro só, amados? Para mim, esse livro aqui vale qualquer... Eu não estou criticando os livros auxiliares, de forma alguma. Muitos livros são auxiliares a estas interpretações bíblicas que nos favorecem, mas a essência está aqui, amados. Você não pode ser guiado somente pelo livro. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, você está usando de uma forma que tal livro diz que uma forma de absorver, ou seja, olhando para um lado que eu não deveria olhar. Então, uma pessoa que estava olhando para o livro e largando a essência. Isso eu falei, não, meu amigo, me desculpe, mas a palavra de Deus me dá liberdade para isso. E eu sou um homem ligado à presença do Senhor, né? Cacilda, manda de novo, que eu não entendi. Eu não estava entendendo que era uma sala, não sei se eu posso receber sala aqui, eu não entendo isso. O que eu quero dizer é que aqui o povo estava sacrificando, e se você for ver em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, isso é para chegar em João Batista que eu estou falando com vocês. Dá uma glória a Deus aí. Quando João capítulo 2, em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, aí nós vemos Jesus fazendo o seguinte, no capítulo 2, versículo 13, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrando no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Amados, isso tem me incomodado. Às vezes a gente vai deixando as coisas surgir, entrar dentro do nosso coração. Eu não estou dizendo a casa do Pai agora é o templo do Senhor só, não. A casa do Pai agora somos nós. A casa do Espírito Santo é você e sou eu. E nós estamos deixando nos levar por situações, amados. Nós estamos nos deixando levar porque a gente não gosta disso, ou não gosta daquilo, ou eu prefiro aquilo, ou prefiro aquilo ali, eu quero coisas que me agradem. Amados, o Evangelho não veio para te agradar. O Evangelho veio para te confrontar. Amados, João Batista, quando veio aqui preparar o caminho, foi justamente o que ele fez: confrontar. Confrontar significa confrontar a sua fé. Aonde está a sua fé? Está baseada em que a sua fé? Nós não podemos deixar que esses ventos de doutrina venham carrear e entrar dentro da nossa mente, que a gente precisa de bênção, a gente precisa disso, precisa daquilo. Amado, você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Eu sou um homem que preciso muito de Deus, e quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós recebemos que somos pecadores e falhos e que precisamos mais ainda de Deus, que nós temos que buscar Ele de dia e de noite, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e não ficar julgando pessoas, julgando situações. Pelo contrário, amado, você é responsável pelos seus atos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos sacerdote real, propriedade exclusiva de Deus. A igreja mudou, não é mais o templo. Não é o templo, o centro. Não estou dizendo que a gente não vai ter cultos presenciais, pelo amor de Deus, não me interne, eu não estou fazendo apologia a isso de forma alguma. O culto presencial é uma bênção, eu estou convocando vocês para a igreja. Agora, isto é uma forma da qual, é uma cilada da qual a gente se incomoda com coisas que não agradam a Deus.
Nós estamos entrando numa cilada, numa armadilha do diabo. O diabo é o sedutor de todo mundo, a maneira ele seduz. E justamente quando Paulo fala Isaías, quando Isaías comenta aqui, ele diz mesmo, quando vides para comparecer perante a mim, quem vos requereu pisar dos meus atos? O que adianta quando Jesus estava ali e via aqueles cambistas todos? Cambistas. Esses cambistas que tem hoje aqui, tinham naquela época. Ou seja, vendendo bois e pombas, vendendo coisas que faziam com que? Faziam com que as pessoas ficavam ali de uma forma totalmente desligadas daquilo que mais interessava. Estavam preocupados em, meu Deus, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que comprar uma pomba para poder sacrificar pelos meus pecados. Amados, Deus não aceita esse sacrifício. O sacrifício que Deus quer é todo dia. Misericórdia, eu estou falando isso, é para a glória de Deus, é para a glória das vidas espirituais de vocês, porque eu não sei o que. Eu ia pregar hoje aqui a preocupação com o dia de amanhã, porque a gente não sabe, a gente não pode acrescentar um côvado significa 45 centímetros na nossa vida, foi Jesus que disse isso. Então eu não sei, então eu tenho que preparar o caminho como Jesus preparou o caminho. Em vez de você se preocupar com as coisas que você não está gostando, se preocupa com as coisas que você recebe de Deus, se preocupa com as coisas que você não tem de Deus. Eu acho que as pessoas estão se acostumando. Ai, pastor, tomara que acabe com a pandemia. Ah, para quê? Acabar para quê a pandemia? Pastor, para a gente viver. Para quê? Para ir para a praia, para ir passear, para poder fazer as coisas. Tem muita gente precisando hoje, durante a pandemia, de uma palavra de verdade, de uma palavra de Deus, de substância que vai fazer força para a vida da pessoa, de um toque, um telefonema talvez. A gente está se colocando em lugares, amado, eu vejo como uma cilada, uma coisa que fica pendente, as pessoas se afastaram. As pessoas não querem mais ouvir. As pessoas querem ouvir coisas que agradam, coisas que se sentem bem. Não pode. O Evangelho não foi feito para isso, mas os melhores remédios, amados, são amargos. Os melhores remédios são amargos. Eu lembro quando eu era pequeno, amados, uma coisa que eu não gostava de colocar no meu ferimento, que meu pai gostava, era iodo. Eu nem sei mais por que não uso o iodo, o Lugol, as propriedades do iodo. Eu não estou atualizado, né? Eu sou químico, mas não estou atualizado. Já estou há muito tempo fora da química. Mas o iodo tinha uma participação muito forte dentro das feridas, porque ele ardia muito quando eu botava numa ferida. Ardia, mas ele secava a ferida, amados. Ele secava. Antes também no metiolate. Hoje em dia nem o metiolate arde mais. O metiolate, quando você bota numa ferida, hoje em dia, botando o metiolate agora é meio morninho, que você não sente nada. Antigamente ardia porque sentia, porque o remédio bom arde. Remédio bom, eu prefiro o Redoxon, porque é docinho, gostinho, parece suco de laranja. Deus quer fazer com que as coisas não sejam boas. João Batista não procurou as melhores coisas. João Batista foi comer mel silvestre, foi morar no deserto. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho do Senhor. E as pessoas que queriam ser batizadas teriam que ir no deserto, teriam que passar pelo deserto, e teriam que ouvir aquilo que ele falou: raça de víbora, porque vendes a mim para fugir da ira vindoura. É a mesma coisa, eu coloco essa palavra para vocês, amados. Eu não estou com raiva de ninguém, pelo contrário, o meu amor é para que vocês se congreguem, para que vocês falem de Jesus, para que vocês sejam mais crentes do que antes e não menos crentes, para que vocês suportem. Eu não vou falar uma coisa das coisas que minha esposa falou sobre suportar. Amado, suportar vem do verbo suporte, vem do substantivo suporte. Verbo suportar vem do suporte. Essa mesa com que eu estou apoiando aqui para poder falar com vocês, ela tem um suporte de 4 pés. Suportar significa ser suporte de alguém. Não fazer a vontade da pessoa, não alisar a cabeça da pessoa, porque você piora a situação. Piora a situação. Hoje em dia a educação está para esse lado. E por isso é que nós estamos vendo uma juventude misericórdia, desobediente.
Por quê? Porque está passando a mão na cabeça. São coisas que a gente vê que a pessoa vai presa ou vai errado. Ah, coitadinha, ela tem que ser solta. Não, ela tem que pagar por aquilo que ele fez. Hoje em dia as coisas estão passando assim despercebidas e isso está virando uma bola de neve e está entrando dentro da igreja. Deus, que me perdoe, Senhor, se eu falo alguma coisa mas me perdoa, porque o que eu mais quero, mas é ver você feliz, é você buscando a presença do Senhor. Hoje são coisas que fazem com que a igreja tem que estar cheia. A igreja tem que estar lotada e bombando e todo mundo glorificando a Deus. Sai da igreja. É iniquidade, como eu disse aqui, não suporto a iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Versículo 14. Ele já não gosta mais, né? Não continueis a trazer ofertas, incenso, é para mim abominação, também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus, e para entrar no céu, amados, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E para o pecado, eu já falei, vim repetir isso aqui, eu acho que isso é uma coisa, sério, porque não é o pecado que te leva para o céu. É a ausência, a negação da graça de Deus. A ausência da graça. Chora, canta, chui, anda, lamanai. É o que Deus quer fazer com a igreja, amados. Eu posso ser até criticado, mas eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. E agradar a Deus de uma forma, eu não sei. Eu estou pedindo direção de Deus para agradar a Deus, para que as coisas venham e aconteçam da forma como devo acontecer. Eu não posso aceitar certas coisas, eu tenho que bater na tecla. Como as pessoas podem não estar gostando da palavra de Deus, não estar querendo ouvir a palavra de Deus. Como as pessoas estão se afastando das igrejas. Ou então querem a igreja... vamos voltar de novo, esquece a pandemia, bota tudo dentro de novo, e aí vem um monte de coisa, de repente vem alarmes, vem doenças, vem coisas que não prestam, e mistura, e acaba o ajuntamento sendo pior do que o que devia ser. Deus que me perdoe, mas nós temos que ter capacitação de entender que hoje em dia, até pela internet, a gente pode falar de Jesus e as pessoas podem ouvir. Se você compartilhar esse vídeo, se você compartilhar um vídeo que Jesus Cristo é o Senhor da vida, uma palavra chamada Jesus, ela liberta, cura e salva. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus sara os feridos, nome sublime, nome tão lindo, nome tão puro, é o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Na boca daquele que tem o Espírito Santo, ninguém pode formar pelo Espírito Santo dizer que Jesus é anátema, é maldição. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Não podemos dizer e afirmar isso. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é aquele que morreu para te ressuscitar, para te tirar do tremedal de lama. Eu repreendo qualquer situação contrária em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus vai e toma a frente. Porque nós temos a autoridade espiritual dada por Deus, pelo seu Filho que morreu na cruz. Podemos expulsar serpentes e escorpiões, pisar em serpentes e escorpiões, e aquele a quem puser as mãos serão curados. Eu creio nisso. Mas eu não creio que só a cura para que eu possa ficar, não, é a cura para que essa pessoa que foi curada, ela possa ser restabelecida como aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus não diz, você não foi só curada, você está salva, porque a sua alma agora, ela engrandece ao Senhor. Existe o Espírito de Deus dentro de você, dentro da tua vida, dentro do teu espírito. Você está selada com o poder de Deus, você é filha de Deus. Deus surpreende, amados. E o que Deus colocou para mim, uma das coisas que Deus colocou para mim desse texto, da qual eu estou falando com vocês, de Mateus capítulo 2,
perdoe aqui que eu tirei aqui da página, Mateus capítulo 2, é o seguinte, amado, Mateus capítulo 3, é que ele fala uma coisa importante, amados. Ele diz o seguinte: eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos. O que significa isso, pastor? Que Deus pode suscitar filhos. Deus pode suscitar filhos. Como assim? Eu coloquei, né? Deus pode suscitar filhos. Quando João Batista, em seu ministério, batizava os fariseus, ele disse que daquelas pedras poderia suscitar filhos para Deus. Eu lembrei-me de Ruth, aquela moabita que casou com o filho de Noemi, né? Que Deus suscitou a Davi através dela, que era bisavó, se tornou bisavó de Davi. Uma mulher que era moabita, que ninguém lembrava dela, mas ela participou da linhagem, da descendência de Jesus. Amados, Deus levanta pessoas que não são, para envergonhar aqueles que são. Muitas vezes nós batemos no peito e dizemos que somos crentes, mas não basta ser crente, amado. Tem que ser envolvido com Jesus e com o Espírito Santo. Tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Por isso que muitas vezes o testemunho nosso está sendo blasfemado aí no meio desse mundo. Lembrei-me também de Raabe, a prostituta em Jericó, que não tinha esperanças, mas dali Deus fez um milagre, salvou toda a sua família. Eu tenho vontade de chorar quando eu prego isso, amados. Raabe estava lá morando em cima do muro de Jericó, naquela cidade de Jericó, aquele muro enorme. Ela morava numa casa ali em cima, amados. Era uma mulher perdida, se vendia para poder sustentar a sua casa, a sua família. Mas ela ouviu falar. Ela disse assim, quando os espias bateram na porta da casa dela, ela abrigou os espias. Ela abrigou os espias, porque ela falou assim, eu sei do seu povo e eu conheço o seu Deus. Eu sei que o seu Deus tem vindo lá do Egito e saiu de lá com a mão poderosa do seu Deus, porque abriu o Mar Vermelho. Eu tenho ouvido as suas notícias, eu tenho colecionado figurinha de Deus, eu tenho aqui, eu tenho colecionado figurinhas espirituais da minha mente, porque eu sei que esse povo é um povo que tem um Deus verdadeiro. Jericó aqui não tem povo de Deus, esse povo aqui é maldito, é amaldiçoado. É um povo que não liga, que não tem lei, que não liga para o pecado. Eu quero esse Deus que vocês têm, espias. Por favor, me garante que você vai salvar a minha família. E eu abrigo vocês aqui, porque o rei está procurando vocês, quer matar vocês, sabendo que vocês entraram aqui, mas eu vou esconder vocês. Porque eu confio no Deus de vocês. Eu sei que vocês vão derrubar tudo isso aqui, porque o seu Deus é grande. Amados, aquela mulher, sem receber uma letra da Bíblia, ela acompanhou a palavra de Deus, ela não precisou estar dentro de um templo para ficar ouvindo todo dia, martelando, o pastor, o presbítero, quem quer que seja, batendo na palavra de Deus nela. Não precisou, ela ouviu falar, ela gravou aquilo, Raabe guardou isso. Pastor, onde está escrito isso? Procura lá no livro de Josué, você vai ver isso no capítulo 2, capítulo 4, você vai encontrar em capítulo 6, você vai ver a história de Raabe, você vai ver como esta mulher, quando uma dos espias entraram lá, ela fez parte, ela já era parte integrante de Deus, não por causa de não porque ela se interessou. Ela falou, eu quero saber quem é esse Criador. Não adianta, amados. Como diz o Salmo 17, eu não sei, eu estou lembrado aqui, eu não quero me perder, o Salmo 17, eu não tenho que olhar para o firmamento, que são criação da mão de Deus, eu tenho que olhar para os céus, eu tenho que olhar acima, eu não tenho que me maravilhar com a criação, eu tenho que me maravilhar com o meu Deus que criou. Jó, para entender isso, ele disse, quando Deus falou assim, você já viu que essas nuvens, quem fabricou essas nuvens, Jó? Quem fabricou? Deus não respondeu nada para Jó, só fez pergunta. Fez 34 perguntas para Jó. Quem fabricou essas nuvens? De onde? Quem são os algodãozinhos que estão no céu aí? De onde você sabe que é a fábrica deles? Você conhece a fábrica das nuvens?
Você sabe, quem dá cria às cabras monteses, você sabe quem é o limite do mar na areia? Você sabe quem fez o limite do mar na areia? Quem limitou isso? Você sabe como se faz isso? Deus, aí sabe o que Jó falou? Deus me perdoa. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu só conheci o Senhor de ver, de olhar e ouvir. Agora meus olhos te ver, os meus conselhos se cumpriam. Ou seja, eu ficava botando conselho, coisa na minha cabeça que eu pensei que conhecia Deus, mas eu não conhecia nada. Eu só conhecia a criação, eu fiquei totalmente perdido. Agora meus olhos te veem. É o que Deus está querendo da minha vida e da sua vida, amados. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui com você? Não sou eu que estou falando, não, mano. É a Bíblia que está falando. Rabi chegou lá e falou assim, eu tenho certeza. Ela falou assim, se você, Rabi, colocar uma fita vermelha, eu lembro do sangue de Jesus derramado na cruz, lá, quando eu ver essa fita vermelha, nós vamos te salvar, porque ali vai ser o sinal que você vai deixar. Aquela mulher, ela não salvou só ela, é prostituta, talvez ela fosse a mais discriminada da sua casa, por ser prostituta, por vender o seu corpo, mas ela não tinha vendido só, ela vendeu o corpo, mas o espírito dela estava ligado no Senhor e todo o seu corpo foi liberto, aleluia! É igual aquela mulher que chegou perante a Jesus na casa de Simão, aquele Simão, o fariseu, que estava lá e recebeu Jesus Cristo para almoçar, para fazer uma festa com Jesus. De repente entra Maria, começa a alisar os pés de Jesus, começa a chorar, e o choro, as lágrimas começam a molhar os pés de Jesus, e quando molha os pés de Jesus, ela com seus próprios cabelos começa a enxugar os pés de Jesus. Sabe o que é isso, amor? Aí Jesus perguntou, vem cá, vocês estão reclamando, estão cochichando aí, dizendo que eu não sou profeta porque estou acolhendo estou deixando essa mulher limpar os meus pés com seus cabelos, lavando com suas lágrimas. Quando eu entrei na casa do Senhor, irmão, o Senhor não lavou meus pés, não. O Senhor não botou água para lavar meus pés. Ela está lavando com suas lágrimas, enxugando. Sabe de uma coisa? Você está dizendo que ela é uma prostituta e pecadora. Eu digo outra coisa para você. Se uma pessoa está te devendo 500 denários, e a outra está te devendo 2.000, 5.000, não lembro quanto, 5.000 denários, aquele que te pagou 500 denários e o outro te pagou 5.000 denários, com quem você vai ficar mais feliz? Lógico, aquele que me pagou 5.000, que é muito mais. Essa mulher tinha muitos pecados, muitos, e ela está se derramando nos meus pés, porque os seus pecados, muitos dos seus pecados estão sendo perdoados. Por isso que a gratidão dela é maior. Você está entendendo como é que funcionam as coisas para Jesus? É o arrependimento, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Não é bater no peito e dizer que pode fazer, que sabe fazer, que você conhece alguma coisa mais que os outros. Conhece nada. E muita gente que não tem nem conhecimento e diz que sabe, e bate no peito e acha. Misericórdia, meu irmão. A gente tem que viver da graça, do amor de Deus. É isso que Deus está falando hoje aqui. João Batista, mano, foi lá para o deserto. Ficou lá comendo mel silvestre, gafanhoto. Era a comida dele. Era o prato dele. Ele não tinha prazer na carne. O prazer dele estava em preparar o caminho do Senhor. E as pessoas iam a ele. É interessante que as pessoas iam no deserto. Iam se sacrificar no deserto. E ainda iam ser humilhados. Mas iam lá. A gente não quer dar o braço a torcer. O crente dá braço a torcer? Pode ser que um cristão lavado e remido sabe o que é isso? Dá o braço a torcer. Vira um tapete às vezes, se humilha. Mas dessa forma que Deus te exalta. Aí quando vou te exaltar, você não vai chegar para a pessoa e falar, porque também Deus me exaltou. Não. Porque aí você não tem a honra de Deus. Deus, quando te dá honra só dá dessa forma, mano. Quando você se humilha. Quando você é desonrado é que você recebe a honra. Porque sabe para quê? Para que você não venha pisar na cabeça do outro depois que te desonrou.
Você não vai chegar a olhar para ele, tá vendo? Me desonrou, agora caiu. Não, você não vai chegar para ele, você vai abraçar ele. As coisas de Deus são diferentes, amados. Não é intriga, confusão e discussão. É amor, é graça. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus quer encher nosso coração. É de uma alegria verdadeira e não uma alegria passageira. Sabe qual é a diferença de alegria verdadeira e alegria passageira? Neemias falou, né? Alegrei, a minha alegria é a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque eu conseguindo superar as dificuldades. Não porque eu estou me festejando, não. Miriam, que me desculpe, depois que passou pelo Mar Vermelho, deu o canto da vitória. Tinha que cantar antes de abrir o Mar Vermelho. Ali é que é difícil. Quando os inimigos estavam ali em cima, o povo do Egito estava em cima, todo mundo falou assim, não tem sepulcro no Egito, não tem lugar para sepultar gente no Egito, vão sepultar gente no Mar Vermelho. Deus falou assim, manda esse povo que marche. O que me dói é isso. Raabe, mas o que Deus fez por essa mulher, o que essa mulher também fez. É igual o Salomão e a Rainha do Sul. A Rainha do Sul foi visitar Salomão e viu aquela riqueza toda. Eu falei, meu Deus, quem é esse Deus teu? E foi conhecendo isso, foi contando a história, foi falando da Bíblia para ela. Ela se arrependeu. Ela falou, seu Deus é o Deus verdadeiro. Aí Jesus disse assim, o maior juízo será com Salomão. No juízo, Salomão vai pagar mais o preço do que a Rainha do Sul, que veio lá do Sul e fez coisas tremendas, demonstrou o seu amor de Deus, o amor de Deus por ela. É tremendo, amados. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa, estou lendo tanto. Lembrei também de Raabe, a prostituta em Jericó, que não tinha esperanças, mas dali Deus fez um milagre e salvou toda a sua família, onde também se tornou descendência que gerou Jesus. Poderíamos citar outros personagens que surpreenderam durante toda a caminhada bíblica. O que mais me surpreendeu foi o nascimento de Jesus, quando os primeiros presentes que ele recebeu foram de 3 reis magos. Deus permitiu que, em primeiro lugar, só eles, você vê lá a estrela que brilhou, representando o nascimento do Messias. Quais os ensinamentos podemos tirar? A lógica para Deus nem sempre é válida. O que vale para Deus é que Ele surpreenda com a sua soberania. Ele é soberano. Segundo, Ele quer tirar todo homem, ou mulher que tem na sua caminhada, pensando que já tem o controle de tudo. A pessoa que já tem o Evangelho pensa que já tem o controle de tudo. Deus quer fazer diferença na minha vida e na sua, amados. Eu vou deixar essa palavra aqui, porque se eu falasse mais, só quero deixar o seguinte: Deus pode suscitar filhos, pedras, dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Deus fez um jumento falar com Balaão, mas Deus colocou um homem dentro da boca de um peixe, mas depois tirou de lá também. Porque Jonas foi acolhido por um peixe sobrenaturalmente porque ele confessou o seu pecado. É o que nós temos que fazer. Amém? Quero orar com você. Coloque sua vida diante do Senhor. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Senhor Deus, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora, Pai. Ele canta Shuyama Darasha Labatana Andrikova Semiana, Candoriala Shuri aqui, Semiadas. Eu quero que o Senhor me use, Pai, como te bem apraz. Como o nosso querido sacerdote que fundou o metodismo, John Wesley, que as pessoas iam para ver John Wesley não porque ele pregava bem, ou pregava mal, pregava o que agradava, que não. As pessoas viam ele queimar. Ele estava sendo queimado. Eu quero ser queimado para, Pai, a Tua glória se manifestar na vida e na casa de cada um dos Teus filhos que me ouçam. Deus de poder e glória, Tu és o Deus que tira o pecado do mundo e dá-nos a paz. Tu és o Deus, ó Pai, que liberta os cativos, os oprimidos, porque assim diz Isaías 61, quando Jesus leu o seu primeiro sermão.
que o Espírito do Senhor está sobre nós, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Que eu queime, Senhor Deus, e que este fogo entre em cada casa, Senhor Deus, não para subjugar, não para matar, roubar, destruir, não, que quem faz isso é o diabo. Esse fogo vem para purificação, para tirar todo o mal pela raiz. Xerequiu, meni, querebala, menel, tequel, parsim. Tentaram blasfemar contra Deus, levaram os utensílios do templo para a Babilônia, mas esqueceram que a essência dali era de Deus. Oh, meu Pai querido e amado, tantas vidas aqui, Senhor Deus, tantas vidas ali, tantas vidas, oh Pai, que se desprezam, Senhor Deus, tantas vidas que querem receber aquilo que querem ouvir para te agradar, Pai. Eu não quero agradá-los, oh Pai, eu quero que o Senhor faça que a sua palavra penetre no profundo de cada um e que eles sintam prazer de te servir, prazer até de sofrer em teu nome. Olabaxara cantarabalabachaias, Pai, enche, Pai, essas casas com teu fogo e com teu poder. Mas que eles não fiquem andando para um lado para o outro, para ver televisão, para brincar, Pai, para dar atenção não a mim, mas a aquele que está falando por mim. Manifesta o teu poder, Senhor Deus. Manifesta a ação do teu Espírito Santo, Pai. Derruba tudo aquilo que possa estar, Senhor Deus, tentando fazê-los se afastar de ti. Tudo aquilo que tenta afastar os teus filhos, ó Pai. Tudo aquilo que tenta esfriar o coração dele. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E profetizo aos ossos secos que gerem carne e formam um novo exército do Senhor. Um novo exército de Deus. E como disse o Senhor, sopra sobre ele, Ezequiel. Sopra! Sopra, Senhor, para que haja o teu Espírito e renove as vidas deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Receba essa palavra. Receba essa espada de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando, domingo pela manhã, 9 horas, quero contar com a liderança da igreja. Quero contar com vocês que possam estar lá, por favor. Estou convocando a igreja para estar domingo de manhã, inaugurando lá a nossa ceia pela manhã e também à noite. Teremos ceia de manhã e também à noite, para que a glória de Deus se manifeste na vida de cada um de vocês também, mas manifestar de uma forma poderosa, que vocês possam ser frutos, né? Dar frutos, como diz a palavra de Deus aqui, gerar frutos dignos de arrependimento. Que muitas pessoas possam se arrepender e ver a glória de Deus em vocês. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus, o amor de Deus seja contigo, com cada um de vocês. Tá bom? Então, domingo de manhã nós estamos lá. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Vão em paz. Mas não se esqueça que o Senhor muito, muito, muito vos abençoe. Deus abençoe vocês. Jesus, ósculo santo. Amém? A paz de Jesus.